Se você tem dificuldade de aceitar elogio ou crítica, isso pode mostrar que você tem problemas graves emocionais, psicológicos. E eu não estou falando grave só para chamar sua atenção, é porque de fato são problemas que são graves e que na maior parte das vezes se tornam problemas que são até difíceis de serem descobertos se você não estiver atento aos seus movimentos. E o porquê que eu estou falando isso? Porque eu tive a ideia de gravar esse vídeo. Eu estava vendo hoje uma entrevista de um jogador de futebol, inclusive do Hulk, né? É um baita de um atacante, eu sou atleticano, então eu tenho todas as razões do mundo para amar esse jogador, porém, ele falou algo que me chamou muita atenção e por isso eu quis gravar este vídeo. O repórter perguntava para ele, o Hulk é um atacante, para quem não conhece, muito experiente, né? Eu acho que já tem 38 anos de idade quando eu estou gravando esse vídeo aqui. E o repórter pergunta para ele, né? Quais foram os seus melhores dias e os piores dias no atual clube? Como que você lida com isso? Ele disse da seguinte forma, olha, quando eu consigo fazer as coisas certas, as pessoas vão gostar de mim, as pessoas vão me elogiar. E eu sei que eu não sou o melhor jogador do mundo. E quando eu faço as coisas erradas, as pessoas me criticam. E eu também preciso saber que eu não sou o pior jogador do mundo. Essa mentalidade é preciso que eu e você, nós tenhamos assim, olhar à frente dos nossos olhos. Por quê? Porque diante de um elogio ou diante de uma crítica, se isso começa a mudar o nosso interior, se isso começa a mudar a forma como nós nos relacionamos com os outros, o elogio pode nos levar para uma altura tão grande que a queda da crítica vai doer tanto, mas tanto, que você não vai querer nunca mais receber um elogio na sua vida. Agora, é verdade também que se você acredita em todas as críticas que chegam até você, você vai se tornar a pior pessoa do mundo, você não vai querer nem levantar da cama. Agora, qual é o importante diante da crítica e do elogio? Eu já quero antecipar algo aqui para você. É preciso que nada mude no seu interior. E eu não estou dizendo que nada mude no sentido de que você vai receber um elogio, você vai ficar como se fosse uma planta, uma porta. Não. Você pode agradecer, ficar feliz, em certo sentido, por esse elogio, porque às vezes são elogios que são verdadeiros. Você fez uma boa palestra, uma boa aula, um bom atendimento, preparou um lanche gostoso, fez uma boa comida. Agora, você não pode achar que esse elogio é você. Essa aqui é uma grande diferença. Como também você pode receber uma crítica que seja boa, que seja pertinente. Olha, Pablo, o seu vídeo não ficou legal. Você falou isso, você fala mexendo as mãos demais. Pablo, sei lá, podem ser críticas que são boas. Não porque a crítica em si seja a coisa boa, né, o que está sendo falado, mas o que está sendo falado dentro de um contexto, que pode fazer muito sentido. E mesmo recebendo uma crítica, um elogio, eu não posso mudar no sentido de achar que eu sou a melhor pessoa do mundo ou a pior pessoa do mundo. Eu separei aqui para vocês alguns pontos, alguns critérios, né, alguns sentimentos que podem vir à sua cabeça, e eu quero começar a ajudar você a tratar isto. Eu separei pelo menos aqui 5 pontos importantes, tá? O primeiro delas é a questão da baixa autoestima. E eu falo de baixa autoestima, e já falei em um estudo de caso aqui para vocês no YouTube. A autoestima é um dos aspectos mais importantes para o desenvolvimento de uma psique saudável. Eu tenho uma aula que eu dei dentro da comunidade brasileira de psicoterapia. Essa aula é gratuita para os membros da comunidade, então venha conhecer a comunidade. É o primeiro link fixado aqui na descrição para que você possa aprender a estudar o desenvolvimento pessoal, a psicoterapia, a psicologia de uma maneira saudável e livre de ideologias. Então, dentro desse aspecto da autoestima, uma pessoa que tem problema com a autoestima, o modo como ela se percebe, o modo como ela se relaciona com os outros, tanto a crítica quanto elogios são pesados demais. Uma pessoa com uma baixa autoestima, quando ela é elogiada, parece que a pessoa está criticando ela e não elogiando. Não sei se você já passou isso na sua vida. Você já teve dificuldade em aceitar elogios? Você já teve dificuldade em concordar com coisas que você sabe que é verdade, mas você acha que você não merece? Você acha que são coisas do acaso? Um pouco de síndrome de impostor aqui? Se isso acontece com você, é preciso que você comece a melhorar, porque saber quais são as suas qualidades não é um motivo de soberba, de orgulho no sentido negativo e pejorativo da palavra, mas pode ser um motivo de orgulho no sentido positivo. E eu estou orgulhoso porque eu consigo desenvolver bem a minha tarefa. E
pronto. Você não precisa desenvolver problemas em cima de soluções. Então você pode sim ser bom no que você se propõe e isso não precisa ser um problema. E eu falo da autoestima porque na crítica também, na autoestima tem uma coisa que é diferente. Se no elogio você não vai acreditar, na crítica você vai acreditar que você é aquilo. Ou seja, às vezes é um dia ruim, às vezes é um momento ruim, uma fala mal falada, né? Um escrito mal escrito, é um dia que você, sei lá, acordou e aconteceu algo e diante dessas críticas você começa a acreditar que você é aquilo. Então, ter em mente que a sua autoestima é fundamental para que você aprenda a lidar com elogios e críticas é o primeiro passo para que você comece aqui a sua cura também. No segundo momento que eu separei, um segundo ponto que eu separei para vocês, estou olhando de lado que o meu computador ele está exatamente aqui do lado, nós temos algo na psicologia que nós trabalhamos que são as crenças limitantes, né? Que são pessoas que através da sua história de vida, através dos acontecimentos, das experiências, que acreditam que aceitar elogio vai ser um critério de arrogância ou também, né, ser criticado é um critério só de desmérito. Dentro das crenças limitantes, eu quero destacar principalmente a experiência pessoal, tá bom? Eu disse para vocês em um dos vídeos aqui no canal que durante muito tempo da minha vida eu tive um sentimento de inferioridade muito ruim dentro de mim e que isso me atrapalhava exatamente em, por exemplo, aceitar elogios. Eu me lembro que quando eu dava palestras, desde muito novo, aos 18 anos, ou quando eu apresentava trabalho na escola, na faculdade, eu sempre fui elogiado porque eu conseguia falar muito bem. Só que quando as pessoas falavam isso pra mim, eu ficava tão envergonhado. Percebam, eu sentia vergonha de receber um elogio. Parece que eu não poderia merecer. Diferente aqui da síndrome de impostor, que é algo muito mais que fica nos pensamentos de que, sei lá, eu não mereço isso porque tem fatores aqui que são externos, que estão acontecendo. Não. Me causava uma vergonha, algo interior e que me atrapalhava e que me atrapalhou durante muito tempo, por exemplo, até começar o meu trabalho aqui nas redes sociais. Porque, por hora, eu sabia que eu falava bem, eu sabia que eu poderia falar diante das câmeras, igual eu estou falando aqui, olhando, sem ter que ficar olhando para o papel, sem ter que ficar cortando toda hora o vídeo, mas eu não tinha essa coragem, né? Eu ficava tímido diante disso. Então, essas crenças que são limitantes, que dentro da minha história, né, me levavam, ou pelo menos, né, me indicavam a ter esse tipo de comportamento a partir das minhas experiências, eu preciso vencer, eu preciso romper com isso para que eu consiga me livrar dessas crenças que são limitantes. Igualmente, se o elogio causa uma vergonha, a crítica me paralisa. A crítica vai parecer os meus medos, aquilo que eu estou evitando. Então, percebam quais são as suas crenças limitantes. E um adendo aqui, tá? Comece a perceber a sua experiência de vida, toda a sua história. Por exemplo, dentro da comunidade, né, eu cito lá um exercício que é a história de vida, que um dos pontos para a gente verificar é exatamente essas crenças limitantes. Então, dentro desse segundo ponto, é preciso que você se livre dessa amarra das crenças limitantes. E um terceiro ponto é a dificuldade em lidar com a vulnerabilidade. Muita gente tem dificuldade em lidar com a vulnerabilidade. A crítica, ela pode ser pequena, que na cabeça de uma pessoa que tem problemas em lidar com a vulnerabilidade, ela parece tomar uma proporção gigante, parece a pior crítica do mundo, quando na verdade é só uma observação ou, na verdade, um acréscimo que você está fazendo, mas na cabeça da pessoa ou na sua cabeça você sente que é a pior crítica do mundo. E como que o elogio lida com as pessoas que têm vulnerabilidade, têm dificuldade em ser vulneráveis e admitir essa vulnerabilidade? Justamente porque quando ela recebe um elogio, ela vai lembrar da vulnerabilidade dela. E às vezes essas coisas nem estão relacionadas. Por exemplo, você recebeu um elogio porque você fala bem, mas você tem um problema que você gasta todo o dinheiro da sua família. Percebam, né? Você gasta todo o seu dinheiro aí com Coca-Cola e pipoca, não interessa. Como você sabe que você tem esse defeito enraizado, que você gasta demais, que você está comprometendo a sua saúde, você se enxerga tão vulnerável que quando você recebe um elogio por um outro quesito, em falar bem, você não vai conseguir administrar esse elogio, porque você sabe que de fato você não é esse falar bem, que você tem pontos a ser melhorados, como todos nós temos. O problema é que esse problema seu está
tão enraizado, essa vulnerabilidade te expõe tanto que quando você recebe um elogio, você não vai aceitar, porque você vai ficar tímido diante de elogio que está sendo proferido a você. E para finalizar, o último ponto aqui é algo que, graças a Deus, eu não tive, mas se você tem, cara, você precisa melhorar, que é desconfiar das ações alheias. E este ponto eu elaborei a partir principalmente dos meus atendimentos, tá? Eu já tive contato com pacientes que desconfiavam tanto da opinião do outro, tanto do que o outro iria falar, que se tornavam pessoas completamente chatas. Ou seja, diante de um elogio, ela duvida porque a pessoa tem segundas intenções. E diante da crítica, não é uma crítica real porque aquela pessoa só quer ferrar ela. Então, a pessoa que tem uma desconfiança da ação dos outros, do comportamento dos outros, é uma pessoa que vai ter profunda dificuldade em lidar com elogio e crítica. E volto a lembrar aquilo que nós temos que ter como parâmetro na nossa relação humana, né? O amor, a caridade. Se você é uma pessoa que age, né, com os outros ou diante dos outros, sempre com aquele pezinho atrás no sentido de, olha, essa pessoa está falando isso porque ela quer ter um ganho secundário, ou essa pessoa está criticando porque ela quer acabar com a minha vida. Você sempre vai viver na espreita, cara, e isso vai ser horrível para a sua vida. Isso vai ser horrível para a sua história, porque toda a sua escrita, a sua narrativa sobre quem você é, vai ser muito mais sobre a relação como os outros te descrevem, como os outros falam sobre você e você duvidando disso o tempo todo. Parece que você é um juiz sobre os outros e sobre você mesmo. Então, se livre dessa desconfiança da opinião dos outros. Em resumo, eu quero apresentar para vocês que se você tem problema de fato com elogio, com crítica, esses problemas podem atrapalhar a sua vida. E podem atrapalhar de que forma, tá, pessoal? Em pelo menos 3 áreas que eu separei aqui para finalizar o vídeo e você perceba como que é grave isso que eu estou trazendo aqui. Num primeiro momento, nas relações, né? Nas relações pessoais, e aqui eu quero ter um destaque para a relação amorosa. Diversas pessoas que têm essa dificuldade com a crítica e com o elogio dentro de um namoro, dentro de um noivado, de um casamento, na relação de pais e filhos, acabam por destruir estas relações, porque apresentam esses problemas aqui que eu apresentei para vocês e não conseguem melhorar. Vai entrando cada vez mais num buraco mais fundo, seja na baixa autoestima, seja num sentimento de crenças aqui que são limitantes, seja, como eu falei agora, né, de achar que a esposa ou o marido, quando interfere ali na educação dos filhos, só quer o mal dela. Então, todos esses pontos que eu trouxe aqui para vocês, eles podem levar você para o fundo no poço das suas relações pessoais. Um outro ponto muito importante é a relação do trabalho. Diversas pessoas que têm e possuem esses problemas que eu estou mostrando aqui para vocês nesse vídeo não conseguem ter paz no trabalho. Fazem da própria profissão, do próprio trabalho um inferno, como também da vida dos outros um inferno, dos colegas de trabalho. Como eu disse para vocês, né, neste último ponto aqui, uma pessoa que desconfia da ação dos outros ficam olhando demais para o problema ali do colega de trabalho, anotando os erros, querendo registrar os erros, e isso pode deixar essas relações, né, que passa por essa relação interpessoal, mas principalmente no trabalho, algo muito delicado. E eu percebo que pessoas que têm dificuldade em lidar com crítica e elogio, quando se tornam líderes, né, quando se tornam, porque é muito difícil pessoas assim se tornarem líderes, mas quando se tornam líderes não conseguem conduzir bem também a equipe, não conseguem gerir a equipe, porque tudo é muito grave ou tudo é falso, fica sempre nessa dualidade que é muito ruim. E por último, não menos importante, né, mas você não vai se relacionar bem consigo mesmo. Você vai se tornar uma pessoa autodepreciativa. Você vai se depreciar, você não vai ver quais são os valores que você tem e nem mesmo quais são as reais dificuldades que você tem. Porque você está tão preocupado com esse olhar para fora, esse olhar com o que os outros vão dizer, o que os outros vão falar, que eu tenho os meus problemas aqui, só focar nestas áreas que você não vai conseguir se enxergar. Então, por isso que eu digo, se você tem dificuldade em receber elogios ou receber críticas, isso pode sinalizar problemas graves emocionais e você precisa aprender a tratar isso. E neste vídeo eu elenquei aqui pelo menos os principais pontos que eu acredito no geral que você pode começar a melhorar em você. Então não deixe de se inscrever,
tocar aqui no curtir que você vai me ajudar muito e compartilha esse vídeo com um amigo que eu tenho certeza que você vai ajudar ele.